Olá, tudo bem? Eu sou o Kaique Augusto, sou especialista em vendas e hoje eu vim gravar um vídeo um pouquinho diferente aqui para vocês. Diferente porque nos outros eu até me baseio em algum roteiro, em algum tópico. Nesse eu resolvi só ligar a câmera e contar um pouquinho da minha história, de como eu resolvi empreender, de onde nasceu a empresa que eu criei do zero, né? Então, uma empresa que eu criei do lixo mesmo, e chegou a liderar o mercado. Eu vou contar o passo a passo dessa evolução, né? Como comecei, por que eu comecei e, inclusive, por que fechou a OneUp, a loja de artigos decorativos que eu tinha. Importante, eu tenho uma memória horrível, então eu não consigo lembrar as datas com exatidão. Vai ser na ordem cronológica que a minha memória conseguir lembrar. E provavelmente eu vou voltar um pouquinho, mas vocês vão conseguir acompanhar. Em meados de 2016, 2017, eu comecei a juntar umas caixas de leite para uma amiga minha que fazia brincos com esses materiais. Então ela pegava essa caixa, fazia os recortes bonitinho, revestia com tecido e vendia esses brincos de forma reciclada. E eu juntei 20, 30 caixas lá, só que eu perdi o contato com essa minha amiga. Então as caixas ficaram paradas lá e eu fui pensando, eu não quis jogar fora, né? Porque eu já tinha até lavado, higienizado com álcool, tudo bonitinho. Então fui pesquisando na internet formas de utilizar aquela caixa. Eu vi brincos, vi bolsas. E dentre essas opções, eu escolhi fazer carteiras com elas. Então peguei essas 20, 30 caixas que tinha, vi um tutorial na internet, fiz um moldezinho lá, na época eu até trabalhava numa loja eu trabalhava numa fábrica de fornos, então eu fiz um molde já com aço inox para ele ficar mais resistente. E aí eu comecei a cortar essas carteiras. E sinceramente o pessoal comprou, era bonitinha, vai muito bem feitinha, bem colada, era um design bem elegante, mas eu tenho para mim, tenho na minha consciência que o pessoal comprou de fato para estimular o meu empreendedorismo, porque você pagar R$ 10 numa caixinha de leite revestida com tecido, era mesmo só para ajudar, né? Então vendi ali para os conhecidos, eles foram comprando e isso foi me, de certa forma, me dando esperanças de que eu pudesse realmente empreender, começar um negócio dali. Eu fui anunciando nas redes sociais que eu tinha e as vendas foram aumentando. Tanto é que eu pedia para amigos separarem essas caixas de leite. Teve uma época que eu pegava do lixo mesmo a caixa de leite, via, ficava surtado. Tava indo trabalhar de moto, via uma caixa de leite no lixo, já parava e pegava ela lá, depois lavava, passava um álcool, deixava bem higienizado. Chegou num ponto que nem essas loucuras de pegar nos lixos aí, de pedir pros amigos era suficiente, porque os pedidos aumentaram bastante. E aí eu fui pro desespero, fui para um ferro velho e juntei todas as caixas. Tiveram momentos que eu juntei 100, 200 caixas de leite lá no quintal da minha mãe, na garagem, e lavava um absurdo de caixas lá, fazia uma sujeira bem terrível lá no quintal da minha mãe para conseguir higienizar, revestir essas carteiras para vender. Só que eu não era tão popular assim, né? Então os pedidos foram caindo à medida que os meus conhecidos todos já tinham comprado. E aí eu comecei a buscar formas de inovar ainda nessa parte de artesanatos. E na época estourou também o lançamento daqueles emojis, né? Que hoje é muito comum no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes. O pessoal sempre conversa com emojis. Na época era uma novidade. Eu criei almofadas desses emojis com tecido, né? Feltro. Eu ia falar velcro. Era feltro. Então fazia ali os recortes bonitinho, com feltro bem colorido, eram as carinhas, os macaquinhos, todos os emojis, e vendia. Isso foi muito bom também. As vendas estouraram, eu vendia bastante, só que eu não tinha como escalar isso, né? Porque era bem manual, eu gastava muito tempo para fazer cada uma com cortes, porque eu fazia com tesoura, eu não sabia nem costurar. As almofadas, elas eram com cola quente nas bordas, né? Então eu recortava bonitinho, enchia com enchimento de travesseiro, de colchão, e fechava com a cola quente. Eu não sabia costurar e não terceirizava isso. Era um hobby que estava rendendo uma grana ali para mim, uma extra. Então eu ia fazendo conforme eu conseguia. Mas, de novo, meu círculo ali de contatos, todos já tinham almofadas, as minhas redes sociais pingava alguns pedidos ali para eu fazer, entregava via correio já na época, mas eu precisava de alguma novidade.
E aí eu encontrei um anúncio no Facebook de um quadro cofre que tinha muitos comentários, só que a pessoa que postou no market, não era nem marketplace lá na época ainda. Lançou o marketplace do Facebook bem depois. Então ela era um post lá que estava bombando, só que tinha muitos comentários e o dono do post mesmo não respondia. Valor, se entregava, e eu vi ali uma oportunidade. Então eu peguei a mesma imagem, não façam isso, tá? Não façam isso porque dá problema de direitos autorais. Mas eu peguei a mesma imagem, publiquei no meu Instagram. Ah, e agora eu lembrei, não era marketplace, era os grupos de anúncio, né, de Feira do Rolo, essas coisas. Eu peguei a mesma imagem, postei no meu Facebook e em todos os grupos que eu tinha acesso. E aí começou a chover pedido disso, de quadro coffee. E aí bateu até um desespero, porque eu peguei a foto, postei, mas eu não sabia ideia, não fazia ideia de como que eu ia achar aquilo, de onde eu ia encontrar, como que eu ia fazer. Eu só postei para ver se ia ter saída. Começou a ter saída e eu não sabia. Aí sim eu fui buscar fornecedor. Então peguei, achei o fornecedor, comecei a entregar esses primeiros pedidos e aí eu parti para o Mercado Livre, que era um mundo novo para mim. Com as carteiras, com as almofadas, eu só vendia nas redes sociais para conhecidos. Quando eu vi que o quadro cofre teve essa aderência, eu fui procurar vender em marketplaces para ampliar, pra dar escala ao negócio, né? Então comecei a postar lá, comprava do fornecedor, pintava, porque ele mandava crua, né, na madeira crua. Eu pintava, comprava o adesivo com outro fornecedor, então adesivava e despachava via Correios. Nisso, esse sim já disparou a vender, tanto na minha rede de contatos quanto também nos marketplaces, e eu resolvi investir nisso. Como eu já trabalhava na época como ajudante nessa fábrica de fornos industriais, de mesa, pia, estante, eu já tinha uma experiência com maquinário. Então eu comprei umas máquinas usadas e eu comecei a fabricar esses quadros cofres. Então, num primeiro momento, eu fabricava só eles, né? Então, cortava lá a madeirinha, comprava o adesivo, pintava no spray ainda na época, embalava e mandava. Conforme foi aumentando a demanda, aí sim eu já investi em mais maquinário. Tanto é que nesse investimento em maquinário, eu comecei a fabricar tudo do zero mesmo. Então, comprava chapa de madeira, cortava tudo bonitinho para montar o quadro. Comprava chapa de vidro também, já que o vidro estava muito caro, o vidro é caro, né? Então, comprava chapa de vidro, eu mesmo cortava na medida certinha para encaixar. E até a máquina de adesivos, eu comprei uma para mim de vinil e comecei a recortar, fazer os vinis recortados, né, os adesivos. Então a fabricação era 100% minha. Então até comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo devido à alta demanda. Então a gente sempre começa por família, eu tive dois, três funcionários e rodava bem essa fábrica de quadros decorativos. A gente era líder no mercado de quadros decorativos, né? Nesse ramo, né? De quadro-cofre, porta-tampinhas, porta-rolhas. Então imagina, um negócio que começou do zero mesmo, do lixo, em um ano e meio, liderando o mercado em outro ramo agora, né? Como quadro-cofre, porta-tampinha, porta-rolha. Então vendia muito, o Mercado Livre ele vinha com o carro aqui pegar, com o caminhão, pegar 1.000 quadros por quinzena para estocar lá no depósito deles, despachavam eles mesmos quem cuidavam das vendas pra gente. Então era um negócio que estava rendendo muito. Um negócio que eu comecei do zero e que alcançou um patamar que eu não imaginava. E aí veio a pandemia, eu fiquei com muito medo no começo da pandemia, porque eu trabalhava por conta, eu não tinha outra forma de renda a não ser essa. Então eu já tinha filha, já tinha minha família, tinha os funcionários, que eu sempre me preocupei muito com essa questão de salários. Então bateu um desespero no começo. Só que, para minha surpresa, as vendas aumentaram. Acho que o pessoal ficou em casa, então buscava muita coisa na internet e as vendas foram aumentando. Então, o primeiro ano de pandemia foi ok. No segundo, aí já começou a complicar. Por quê? As vendas elas se mantiveram. Não teve um auge, assim, não estourou de vender, mas também não caiu como eu imaginei que cairia. Porque se a gente pensar na pandemia, muita gente ficou desempregada, muita gente teve reduções nas rendas, né? Então a pessoa não ia deixar de comprar um arroz, um feijão para comprar um quadro decorativo, e esse era o meu medo. Mas se estabilizaram. Porém, o que aconteceu foi que o Brasil ele não tem contrato, não tinha na época, com fornecedoras de MDF, né, da madeira. Então começou a faltar madeira no Brasil.
a Eucatex, que é a principal fabricante de MDF, despachava para a Argentina, para o México, que eram países que tinham um contrato, né, com eles. E no Brasil vinha meio que o resto ali, entre aspas. Então faltava muita madeira. Além disso, faltava vidro também, papelão que eu usava para embalar, estava muito complicado. Mas o MDF mesmo foi o que eu mais senti dificuldade de achar, e quando eu achava uma placa que eu pagava 70, 80 reais na época, antes da pandemia, eu cheguei a pagar 300, 340, 400 reais. Então ficou insustentável para mim passar esse aumento, esse valor em quadro para as pessoas. Imagina um quadro decorativo que custava 40 reais, eu subir o preço dele para 80, 90 reais para eu conseguir absorver esses aumentos de matéria-prima. Então ficou insustentável. E aí, em novembro de 2021 eu tive que encerrar a fabricação desses cofres, desses quadros, para migrar para outras áreas, já que aquilo ali eu não conseguiria mais viver disso, né? Então eu fechei a empresa em novembro de 2021. Mas essa experiência em empreender, tenho certeza que me trouxe muito conhecimento, trouxe uma bagagem que eu carrego em qualquer empresa que eu trabalhar, em qualquer negócio que eu decidir abrir novamente. Porque imagina uma pessoa que começou do zero, sem nada, sem investimento nenhum, pegando caixa de leite do lixo, chegou a liderar o mercado. Então eu tive já a experiência de vender, né? Ainda no boca a boca, depois nas redes sociais, Mercado Livre, Shopee, Amazon, Americanas, todos os marketplaces a gente estava disponível. Então eu entendo bastante já desses marketplaces de e-commerce. Também tive a loja própria. E eu fazia tudo, né? E tinha os funcionários ali na parte operacional, mas no administrativo era eu com financeiro, eu com compras, eu com emissão de nota, com todo o sistema de controle de estoque, de adesivo, de quadro, e todo o networking que essa empresa trouxe para mim é uma bagagem que eu vou carregar pro resto da vida. Então foi muito válida a minha experiência. Por mais que hoje eu esteja trabalhando satisfeito na área comercial, eu trabalho com venda de software, né? Sou executivo de vendas na Omni, o melhor software de gestão, inclusive. Se vocês quiserem saber mais, já se inscrevam no canal aqui que eu sempre trago vídeos sobre isso também. Estou satisfeito, mas a cabeça de empreendedor também já vem tocando alguns projetos em paralelo. Eu tenho certeza que tem muita novidade para 2025. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal e curtiu aqui esse bate-papo, essa experiência, se inscreva no canal, deixe o like aqui no vídeo para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Às vezes tem alguém ali que está pensando em empreender, está precisando só de um empurrãozinho, esse vídeo vai chegar nela no momento certo, e ative o sininho da notificação para sempre ficar ligado nos meus conteúdos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.